Aí você faz a contagem de novo. Mas qualquer coisa, acho que o Fê pode passar para você também. Ah, pode ser, é mais fácil. Mas eu já coloquei aqui também, eu acho que vai dar certo. Tá. Manda ver, Fê, vamos lá. Eu coloquei para gravar, tudo bem? Uhum. Sem oposições aí. A proposta é fazer a entrevista, né? Nós temos algumas perguntas e a gente fazendo um bate-bola, né? Com foco ali mais ou menos no roteiro que a gente fez. Certo. Então, a gente vai alternando aí. As meninas talvez não consigam ir até o final, né? Hoje a gente está aí, estamos em 4 pessoas. A Ana não pôde participar, porque ela fez uma operação e não tá legal, mas estamos nós aqui, certo? Então, eu acho que eu e a Nath o senhor conhece como alunos, a Fabi e a Raquel são alunas novas, né? Acho que o senhor não teve contato. E aí, até por isso, a gente gostaria de começar aí com uma introduçãozinha. Quem vai começar as perguntas, por favor? Eu posso começar, né? Então, como você falou, a gente conhece um pouquinho dessa história, mas as meninas não, e eu acho que é uma história bem bacana para a gente colocar nesse trabalho, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Um pouquinho sobre a sua atuação nesta área. Muito bem, é como vocês falaram, né? Das duas carinhas aí eu conheço. Até interessante poder falar com vocês novamente, estava morrendo de saudade, porque é assim, né? Vocês já encontrei várias vezes aí. Nath é uma fã, eu sei que ela é. E é muito bom reencontrá-las, né? Eu fico muito contente, na verdade, com esse convite. Primeiramente, então, tenho que agradecer esse convite. Um tema tão importante a ser tratado e ser lembrado por vocês é sempre um motivo de regozijo aqui, de alegria, de poder ser, né, entrevistado nessas coisas. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Boa parte da turma de vocês acredito que não me conheça, outra também, mas aqueles que não me conhecem, então, podem tapar os ouvidos assim para não ouvir essa história novamente. Bom, eu me chamo Renato Marcondes, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, e eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aliás, completando quase 10 anos de profissão, é a primeira década daí que está chegando, não é? Além disso, também eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema de comportamento empreendedor na trajetória profissional de psicólogos. Então, fui atrás de conhecer como os psicólogos empreendiam em diversas áreas, na área clínica, na área de saúde, na área social, na área organizacional também, e na área do esporte. Então, isso depois acabou se tornando um livro que foi comercializado em 2016 com o professor José Carlos Anelli, chamado Empreender em Psicologia, mas isso eu posso falar um pouquinho mais para frente. E desde que eu terminei o curso de graduação em Psicologia, na verdade até no finalzinho dele, eu me dediquei à área organizacional. Então eu fui aí líder do movimento criador da empresa Júnior, naquela época na universidade, fiz estágio na área organizacional, e dali para frente a minha carreira quase que toda foi dedicada à combinação da área de psicologia organizacional com a docência em psicologia, que vocês conhecem tão bem, que já estiveram comigo em sala de aula. Então, eu terminei o mestrado, depois do mestrado eu comecei a lecionar, então, em alguns lugares. Nesse meio do caminho eu tive uma empresa também de recrutamento e seleção de vagas de grande volume, trabalhei com consultoria em diversas empresas e também no serviço público, especialmente na área de treinamento. Eu oferecia orientação para aposentadoria, preparação para aposentadoria em muitos órgãos públicos e empresas privadas também, bem como outros treinamentos na área de gestão de pessoas, especialmente no manejo de clima e cultura organizacional. Bom, também trabalhei na graduação e pós-graduação em algumas universidades. Na graduação, trabalhei em Santa Catarina, na FURB, depois aqui em São Paulo trabalhei também na Unisa, no UNASP, e também na São Judas até o semestre anterior, onde nós tivemos o nosso contato. E na pós-graduação, então, já rodei aí pelo Brasil inteiro. Hoje, eu trabalho na pós-graduação em algumas universidades, não só daqui de São Paulo, mas também de outros lugares do país. Também tenho dado algumas palestras nesse sentido, especialmente para empresas, sobre essa temática da nossa conversa de hoje, especialmente falando da saúde mental na pandemia, e, claro, com esse corte, né, com essa secção, falando sobre burnout. Então, vem muito a contento e nos encontramos aqui
né, efetivamente, considerando que venho falando sobre isso em alguns fóruns por aí. Além disso, sou palestrante, também sou escritor, tenho aí lançado Empreender em Psicologia e Outros Campos Profissionais, né, é o primeiro livro de uma pesquisa científica nessa área, especialmente ensinando os psicólogos a empreender, e hoje eu faço doutorado na USP, com o professor Sigmar Malvese, estou no último ano, suando muito para concluir essa tese, especialmente pelas condições de saúde que tive nos últimos tempos, mas estou no finalzinho, no último ano aí, e agora eu venho estudando, então, qual vai ser o futuro do mundo do trabalho, especialmente as novas conformações de trabalho, e agora, com toda essa condição da pandemia, entrando como variável para entender como será o trabalho daqui para frente, que, inclusive, eu já vi alguma das perguntas que vocês me fizeram lá no roteiro. É mais ou menos por aí. Eu sou esse carinha aí também, viu? Show. Vamos lá. Quem vai fazer a próxima pergunta? Pô, legal. Olha, vocês me desculpem eu estar tomando café com esse dedo assim, erguido, é que eu não estou colocando o dedo em ninguém, não, é porque hoje esse dedo está meio engatilhado, então eu não consigo tomar o café sem apontar para vocês. Tudo bem. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Fabi. Sou a Fabiana, tá um pouquinho de vento aqui que eu tô na empresa, então se fizer um ruído, o senhor me desculpa. Tá tudo bem. A segunda pergunta, ela é um pouco complementa a primeira, né, que é quanto tempo de experiência que o senhor tem na área? Certo. Bom, como eu disse a vocês, eu tenho, né, quase 10 anos aí de profissão, mas a minha experiência não se resume só a esses 10 anos, considerando o fato que a partir do terceiro ano de graduação eu já trabalhei em muitas empresas, né? Então, assim, também considerando que eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu tenho experiência como trabalhador de muitos anos já. Provavelmente quase a idade de algum de vocês aí é o tempo que eu trabalho, né? E como trabalhador também, mas na área de psicologia organizacional, como consultor, como dono de empresa, né, na área de recrutamento e seleção, e como psicólogo e palestrante, quase 10 anos, né? Esse tempo todo de profissão, eu já logo que saí da graduação, na verdade, ainda no final da graduação, eu já dava algumas palestras por aí, porque ofereciam oportunidade, eu não podia perder, não é? Mas depois de formado, toda a minha trajetória foi nesse sentido. Certo. E você trabalha com qual abordagem? Essa pergunta é muito boa, né? Porque parte de vocês já sabe que eu vou responder, né? Bom, eu considero as abordagens como contribuições, né? Na verdade, eu enxergo que as abordagens são teorias que foram criadas acerca do fenômeno psicológico e que elas são temporais e produtos de alguém que viveu algumas situações específicas, né? Então, a ideia é que as abordagens se coloquem como óculos para a gente enxergar esse fenômeno psicológico que se coloca na realidade e como ferramentas para que a gente possa intervir para tornar a vida das pessoas um pouco melhor. A ideia é mais ou menos essa. É claro que dentro da área de psicologia organizacional e do trabalho, essa história de abordagem não é tão ferrenha quanto na área clínica, por exemplo. Mas a gente tem algumas pessoas por aí que se agarram muito à psicodinâmica do trabalho, algumas outras à psicologia social do trabalho, mas eu enxergo que todas elas, na verdade, ajudam a gente a entender as coisas. Inclusive, o burnout meio que tem um ponto pacífico aí no entendimento, mas outras questões em psicologia organizacional tem bastante discussão. Mas elas acontecem dentro da minha cabeça, eu sento com os autores e vamos tentando compreender o que está acontecendo por aí. Show. Professor, conta um pouco do processo que foi para a escolha para seguir na área organizacional. Ou foi acontecendo ou foi já uma escolha mesmo? Certo. Raquel, né? Isso, Raquel, desculpa. Seguinte, Raquel, eu, na verdade, a partir do terceiro ano de graduação, eu me envolvi muito com o movimento Empresa Júnior, e ali eu fiz uma escolha de seguir pela vereda da psicologia organizacional. Eu não vou dizer que eu não estive em outras áreas também, porque estive, né? Trabalhando com saúde mental, com saúde pública, com clínica, mas a maior parte da minha dedicação foi para a área de psicologia organizacional e hoje é cada vez mais. Mas eu escolhi ir para a área de psicologia organizacional a partir do terceiro ano de graduação. Qual é a ideia, né? Na psicologia clínica, em outras áreas, o atendimento geralmente é individual. E esse atendimento individual acaba tendo um certo limite, considerando o fato de que
de que você não consegue atender tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Eu fiz uma escolha pela área de psicologia organizacional porque eu considero que o impacto do trabalho na vida humana é muito grande. E o impacto da nossa intervenção como psicólogo organizacional é gigantesca. Pense, uma decisão que se toma dentro de uma área de RH ou no setor de gestão de pessoas de uma organização atinge 300, 400 pessoas e mais os familiares, as pessoas próximas. Então, o impacto da intervenção em pote é muito grande, né? E isso é uma coisa que eu faço questão de sinalizar sempre para vocês, né? Que uma açãozinha que você toma errada dentro do setor de gestão de pessoas pode destruir famílias, né? E uma decisão que você toma correta pode fazer a vida de milhares de pessoas muito melhor. Então, a minha escolha foi nesse sentido, de ter um maior impacto e também de uma afeição por trabalhar com as organizações, é claro. Show. Eu gosto do Fê que ele fala, show. Aí ele passa para a próxima pergunta. Show. E o maior desafio da área, professor? Isso é uma coisa muito interessante, né? Essa semana que passou, eu fazia uma live com o professor José Carlos Anelli e a gente relembrava um pouco sobre os desafios da área de pote. E é muito engraçado, porque grande parte desses desafios continua muito semelhante à década de 80, década de 90. A gente fez grandes avanços nas teorias em psicologia organizacional, nas técnicas de avaliação e de intervenção em psicologia organizacional, mas eu acredito que o maior desafio seja ser capaz de demonstrar a relação que existe entre saúde, produtividade e longevidade das organizações, né? Eu vejo que a gente ainda tem uma grande dificuldade, anda assim engatinhando nesse sentido, de conseguir explicar a importância que o nosso trabalho tem dentro das organizações, de demonstrar que a gente não é apenas um trabalhador de recrutamento e seleção ou treinamento e desenvolvimento, mas alguém que torna-se cada vez mais importante, considerando que a saúde mental está cada vez mais, as pessoas estão olhando para isso, né? Eu acho tão interessante que essa pandemia, de certa forma, acirrou essa relação entre trabalho e saúde mental, e eu enxergo que alguns movimentos que foram feitos a fim de dar soluções prontas para fenômenos complexos não resolveram, e as pessoas estão começando a perceber que sem psicólogo na organização não dá. Só que estão começando a perceber, né? Então, o maior desafio talvez seja esse, a gente ser capaz de demonstrar dentro das organizações a importância que o nosso trabalho tem. Apesar de que, assim, grandes pessoas já fizeram esse movimento, né? Eu falei aí de Sigmar, falei de Zanelli, nós temos grandes figuras que na década de 80 e 90 fizeram, digamos, abriram essa picada, né? Foram aí debastando para a gente chegar onde a gente está. Mas eu penso que esse talvez seja o maior desafio, conseguir demonstrar de fato para gestores e para as pessoas que estão na organização que sem psicologia, sem saúde mental, sem gestão dos riscos psicossociais e sem criar fatores de proteção, o trabalho não vai para frente, não tem jeito. Tá certo. De acordo com a sua experiência profissional, quais são as observações a respeito do aspecto de como as empresas lidam com um funcionário que é diagnosticado com burnout? Essa pergunta é muito interessante, Fabi, porque a primeira coisa é o seguinte, hoje a gente ainda não tem uma ferramenta oficial e internacional que faça com que a gente possa diagnosticar burnout, né? É óbvio que nós, como psicólogos, a gente consegue observar o diagnóstico e estabelecê-lo, mas ele não tem uma validade oficial. A gente não pode colocar lá um CID dizendo burnout, porque geralmente a gente faz é colocar como estresse, não é? Você deu risada? Eu lembro do Bernardo, Você acha que eu não lembro? Você lembra? Eu lembro. E a gente ainda não tem uma ferramenta, então, oficial para fazer isso, né? A CID-11, agora que vai sair em 2022, que está no processo de revisão, terá lá um fenômeno de trabalho chamado de burnout, e isso, na verdade, vai dar um grande passo para a gente poder intervir nesse fenômeno. Agora, o que se faz hoje em dia é diagnosticar como estresse ou como depressão, apesar de que nenhum dos dois é o diagnóstico correto. Digamos que é um bem bolado que se faz, né, para conseguir, muitas vezes, afastar o trabalhador ou ainda para barganhar alguma intervenção em saúde mental nesse sentido. Só que aqui, quando a gente já percebe que o indivíduo, né, está com aquele embotamento afetivo, está demonstrando cinismo, sarcasmo, ou ainda está naquelas condições de já não se relacionar com os colegas, de querer afastar eles, e todos aqueles conjuntos de sintomas que a gente sabe que o burnout tem, já tem dano.
E talvez a melhor intervenção não seja no dano, mas sim na promoção de saúde, na prevenção do burnout, não é? E especialmente na gestão dos riscos. Então, é aquilo. Quando você percebe os sintomas, é porque o dano já está estabelecido. Se o dano já está estabelecido, a pessoa já está em sofrimento. A ideia é que a gente faça antes da pessoa chegar em sofrimento, né? Certo, né? Professor, essa próxima pergunta, talvez o senhor já tenha até respondido. Eu gostaria de fazer e até dar um panorama, para tentar encaixar melhor a pergunta. O senhor acredita que, quando o senhor falou dos desafios, eu acredito que o senhor tenha falado um pouco sobre isso. O senhor acredita que as empresas, elas estão começando, elas estão realmente mudando ali, estão ficando preocupadas com a cultura organizacional, estão mudando sua cultura organizacional por preocupação com a saúde mental dos funcionários, ou ainda é algo que realmente está engateando, que está começando aqui no nosso país? Eu pergunto por quê. A gente vê hoje, grandes empresas, eu gostaria de dar esse exemplo, porque é algo que eu estudei recentemente, eu dei uma olhada. O exemplo que eu gostaria de dar é a cervejaria Ambev. Por quê? A cervejaria Ambev, ela foi o maior sócio, né? O proprietário, o Paulo Lemann, ele era banqueiro. Então, ele trouxe a cultura do banco para dentro de uma cervejaria, né? E essa é uma das maiores responsáveis lá, segundo eles, pelo sucesso da cervejaria. Acontece que eles exerciam tanta pressão em cima dos funcionários, uma pressão psicológica tão grande, que o Ministério Público algumas vezes teve que intervir na empresa, na metodologia da empresa, porque eles extraíam resultados ali com realmente pressão psicológica, não era uma pressão física, era algo psicológico. Então, muitos funcionários tinham problemas ali, chegavam a ter depressão por conta daquilo, algumas síndromes eram desenvolvidas. E essa empresa que foi noticiada no Brasil e fora dele por conta dessa metodologia, ela virou a chave. O discurso hoje é outro. As pessoas antigamente não se interessavam tanto em trabalhar na Ambev, embora tivesse bons salários, por conta da cultura organizacional. E hoje mudou. Você pega o processo de trainee deles, 2021, que está acontecendo agora, o discurso é outro, entende? É a preocupação com o colaborador, é um cuidado, é uma coisa de investir, é uma coisa de dar saúde mental, de dar um ambiente legal, né? As salas de reuniões dos caras são como se fossem bares, então é tudo para amenizar e para buscar o resultado de outra forma, não pelaquela pressão que acontecia. O senhor acha que isso é um exemplo somente, ou que as coisas realmente estão começando a mudar? Tem uma coisa legal dentro de tudo isso, Fê, porque, de fato, as coisas mudaram muito. Isso não tem como dizer. O que a gente costuma dizer é que a realidade das organizações é muito diversa, né? Sim. Então, assim, a gente tem desde organizações que não têm um setor de gestão de pessoas estruturado, até organizações que têm um nível de governança muito grande dentro do setor de gestão de pessoas, né? Então, desenhar um mapa que diga, tá todo mundo no mesmo lugar, no mesmo estágio, é algo que eu estaria mentindo se falasse isso. A gente tem empresas que trabalham ainda em cima da pressão psicológica, em cima de um planejamento de metas irreal, e todas essas condições que a gente conhece muito bem dentro do mundo do trabalho como imposição. Agora, grande parte das organizações começaram a implementar algumas coisas no sentido de evitar o dano, ou ainda de lidar com o dano psicossocial, mas a gente tem outras, como você falou, e graças a Deus cada vez mais, que tem políticas de promoção de saúde claras. E implementaram isso não só como uma estratégia de gestão, mas também como uma mudança cultural. Eu acho que esse é o principal de tudo. Porque não adianta você implementar um sistema de promoção de saúde, de prevenção de algumas condições psicossociais, se você não transforma isso numa cultura. Porque a gente tem uma tendência aqui no Brasil a dizer que as organizações são a gestão, né? Então você fala, a organização faz tal coisa, a organização faz tal coisa. Não, a organização é um conjunto de pessoas que trabalham. Né? Então, não dá para você dizer que as coisas que acontecem dentro da organização são só responsabilidade da gestão, especialmente quando a gente fala de aspectos culturais. Então, a gente tem algumas organizações que têm como cultura assédio moral. E não necessariamente isto foi promovido pela gestão. Nós sabemos que diversas vezes, inclusive, a gestão cria estratégias para evitar o assédio moral, mas, infelizmente, elas não conseguem ser implementadas a contento ou ainda são implementadas parcialmente.
Então, o que eu vejo é o seguinte, né? É um trabalho a ser feito não só no nível de estratégia de gestão e não só no nível de tática, mas também no nível de ensino das pessoas que trabalham naquela organização, de seleção de pessoas, a fim de que a cultura seja uma cultura saudável. Porque não adianta de nada eu criar um projeto muito lindo, implementar aquele projeto para promoção de saúde, mas aquilo de fato não atingir, não modificar o comportamento das pessoas. Fica mais como um discurso e não como uma ação efetiva que muda a realidade de quem vive. Então, eu vejo que sim, tem esses 3 estágios. Um primeiro, que é um estágio onde o RH é praticamente um departamento pessoal, nós temos poucas estratégias relacionadas à saúde. Tem um segundo estágio, que existe um anseio no sentido de criar políticas de gestão no sentido de promoção de saúde, e existe o terceiro estágio, digamos, um pouco mais avançado, onde efetivamente essas coisas chegam à vida das pessoas. Eu vejo esses 3, se a gente fosse conseguir desenhar, digamos, um mapa do mercado como um todo, né? Sim. Então, desculpa, existe, pelo que eu entendi agora, talvez tenha me surgido uma nova pergunta. Peço até desculpa aí de fugir um pouco do roteiro. Mas assim, existe uma dificuldade de mudança da cultura organizacional por meio da gestão, da administração daquela organização. Mas também existe, pelo que eu entendi, também existe uma dificuldade em implementar aquilo, em fazer com que os colaboradores comprem aquela ideia. Sim. Existe isso, então, né? Pô, a gente tem uma ideia legal aqui de gestão e tal, mas isso vai parar só no papel porque os colaboradores não estão comprando. Isso também existe, então, né? É uma coisa... Sim, até porque todo plano nesse sentido, Fê, ele precisa compreender uma dimensão de convencimento das pessoas, né? Esse é o Todo problema. processo de mudança organizacional depende do convencimento das pessoas. Não adianta nada, como eu sempre falei para vocês, você pegar uma ferramenta pragmática, dar um lugar, você vai lá, pega um livro desses, assim, vamos implementar isso aqui. Aí você vai lá e começa a tomar um monte de ações e não convence as pessoas, não sensibiliza, não demonstra a importância. Aquilo vira um projeto que não tem resultado, né? Ele fica desértico, não resolve. Então, assim, eu vejo cada vez mais que a gente tem que obter soluções que venham de dentro da própria organização, levando em consideração aquelas pessoas que sofrem pelas dificuldades que lá estão, porque elas se colocam como parte importante do projeto na construção dele, mas também na barganha dele com os outros, né? Então, assim, se eu fui consultado, me perguntaram sobre o que existia, né? Se me perguntaram sobre as minhas dificuldades, se me deram voz para eu falar sobre aquilo, eu me sinto parte da construção daquele projeto. E a tendência de eu topar ele é muito maior. É muito maior. Realmente, tem muita lógica, né? Sim, faz bastante mesmo. Posso aproveitar? A Fábio tá, a Nath também. Raquel. Professor, licença, eu tinha avisado o pessoal que eu não vou poder ficar até o final, então eu queria agradecer até aqui, tá? Licença, desculpa interromper, os colegas vão dar continuidade. Uma boa tarde para vocês e obrigada até aqui. Sem problema, fique bem. Cuidado com esse vento aí, senão vai te levar. Tô aqui na empresa. Tchau, tchau. Ela tá lá numa ventania danada. Ela tá, acho que numa área externa. Sim, a gente tá dando um jeitinho. Eu também fugi aqui, fui para uma sala à parte. Imagina, gente, tá tudo bem. Vamos lá. Vamos. Essa Professor, pergunta... só aproveitando o gancho, posso falar um pouco? Só um minutinho? Pode, Raquel, fica à vontade. Eu tô vendo uma onda, assim, fiz até um curso bem rápido desse Employer Brand. Você ouviu falar? Me explica do que você está falando. Eles fazem um trabalho com os colaboradores já internos, mas eu tenho a impressão, eu tive a impressão de que é mais para promover a empresa, assim, ganhar seguidores, mais nesse lado mais do marketing do que realmente está preocupado com o clima, para eles passarem, eles testemunharem a favor da empresa. Você ouviu falar já nesse... Estão levando para o RH. Tá, você está falando de employer branding, né? Eu não sei o curso que você fez, o que eu posso falar é de algumas coisas que eu já vi por aí, né? Eu acho que a primeira delas é o seguinte: cada vez mais as pessoas procuram, né, no sentido comercial, encontrarem outras pessoas com as quais elas se identificam. Acho que isso é bem claro, assim, né? As redes sociais fazem muito disso, né? A gente, na verdade, vai dentro delas procurar pessoas com as quais a gente se identifica.
têm gostos semelhantes, que têm visões de mundo parecidas, etc. e tal. E eu vejo que as empresas estão usando isso também no sentido dos colaboradores, né? Então, tem um pouco de você demonstrar quem trabalha aqui para que as pessoas comprem o produto se identificando com quem trabalha aqui, né? A gente sabe que, óbvio, tem alguns caminhos que são tomados aí que tem mais uma visão comercial do que efetivamente uma visão de inclusão. Então, a gente tem Pink Money, a gente tem, né, essas coisas assim, que utilizam, obviamente, muitas vezes de minorias ou de pessoas em vulnerabilidade para vender produto. Claro, isso é muito claro, né? Então, você não contrata as pessoas com visão à inclusão, mas você promove uma certa inclusão com visão a vender, né? Isso existe, né? Eu acho que não é o melhor caminho, mas é um início. Apesar de que poderia ser muito melhor esse início, né? Mas digamos que é um mais ou menos, vai. Você promover algum tipo de inclusão com vista comercial, eu acho que pode chamar a atenção para uma inclusão verdadeira dentro das organizações. Mas eu vejo muito disso, muito essa relação de identificação. Então, o Employer Branding fala muito sobre isso, né? De utilizar essa identificação das pessoas que trabalham dentro daquela organização. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Pelo menos o que eu enxergo como fenômeno atual. Eu não sei como é que as coisas vão ser daqui para frente, a gente estaria fazendo uma futurologia, mas eu tenho a expectativa e talvez até a esperança de que a inclusão efetivamente ocorra, não por apenas razões comerciais, né? Apesar de que a empresa tem um motivo que é gerar lucro, mas ainda assim que elas possam ser feitas por uma visão um pouco mais saudável, talvez mais humana, não sei. Bacana. Professora, você acha assim, na sua opinião, no que estamos vivendo hoje, que muitas empresas aderiram, né, ao home office, o home office é de fato o causador desse tipo de síndrome, ou o fato de existir uma pandemia mundial, né, que tem todo um peso, exerce um maior reflexo do que um simples fato de estar trabalhando à distância, né? Estar trabalhando fora do convívio social, estar trabalhando fora né, da rotina que todos estamos acostumados hoje. Nath, $1 million question, né? É a pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Isso é muito interessante, na verdade, né? Porque existem home offices e home offices, né? Tem Exato. muito diferentes, né? Aquilo que eu sempre chamo a atenção de que cada experiência dos indivíduos é muito diferente. E eu acho que essa pandemia, nesse sentido, mostrou muita coisa. É claro que tem alguns fenômenos que são bastante recorrentes nesse cotidiano de home office, mas eu vejo que o olhar tem que ser individualizado, porque depende muito. Depende muito. Primeira, a síndrome que você está falando é burnout, né? Sim. Você falou essa síndrome, e aí eu queria saber, né? É assim que funciona, assim, ó, às vezes eu faço uma escada e você vai. Síndrome de Burnout ou de Bernardo? De Bernardo, tá bom. Essa história é muito boa do Bernardo, viu? Passou vergonha, mas hoje dá risada. Passou, né? Eu aprendi. Então, é mais ou menos por aí, assim, a ideia é que as duas coisas. Eu vejo que o cotidiano do home office pode, em certo sentido, gerar esse esgotamento das pessoas, né? Lembrando que o burnout não é um esgotamento físico, como sobrecarga de trabalho, mas sim um esgotamento de ordem psicológica. É óbvio que ele tem consequências físicas, né? Especialmente no embotamento afetivo, na despersonalização, que são, né, os sintomas mais clássicos aí do burnout. Mas o que eu vejo é que, dependendo do tipo de atividade que você exerce em home office, pode sim gerar. Outras atividades, nem tanto. Por exemplo, a gente pega a nossa própria profissão. Quem trabalha com gestão de pessoas ou quem trabalha com psicologia clínica vive uma dificuldade que é estar em contato direto com o sofrimento das pessoas por meio da tela, sem estar presencialmente para poder auxiliá-las, né? Lembrando que o burnout depende muito do público que você atende, né? Aliás, depende diretamente do fato de você atender público. Por isso que eu disse que cada situação é uma situação. Então, muitas vezes vai ser confundido. A pessoa pode estar passando por uma situação de depressão e ser confundido com síndrome de burnout, né?
O diagnóstico diferencial aí é muito importante. Eu vejo que o principal sintoma que pode distanciar e demonstra esse diagnóstico diferencial são aqueles de cinismo, sarcasmo, que são pouco presentes nos casos de depressão, mas muito presentes nos casos de burnout. Eu vejo que talvez a depressão se apresente mais do que o burnout como uma condição psicológica hoje, no cotidiano de home office e de pandemia. Mas, de qualquer sorte, em especial para os profissionais da área de saúde e também para os profissionais da área de ensino, considerando que, imagina, né, você pegar uma sala de aula com 150 alunos de graduação, ou ainda com 40 ou 50 alunos da escola e ter que lidar com tudo aqui, todas aquelas pessoas ao mesmo tempo, pode ser fator gerador. Então, eu acho que as duas coisas acontecem. Tanto o fato da pandemia estar gerando, como o fato do home office, né, e também o fato de que a pessoa pode trazer essa condição também de outro lugar pela maneira da interação que se dá, especialmente nas áreas de saúde e educação. Então, não tem resposta pronta, não. A gente ainda está construindo as respostas sobre isso. Mas eu vejo que sinaliza nesse caminho, assim, especialmente para os profissionais da área de saúde e de educação. Outras áreas eu vejo não estão afetadas. Aí talvez a gente pode falar de depressão pela ausência de interação direta no local de trabalho, pela ausência daquela situação de sair de casa, pegar um transporte, sair à rua, né? Eu vejo que essa é uma coisa muito interessante. Sair à rua tornou-se um artigo de luxo para muita gente, é óbvio que não é para todos, né? Mas para muita gente sair à rua vem fazendo muita falta. E aí fica aquela coisa muito clara, né? O quanto o suporte social e a interação humana é importante para a manutenção da nossa saúde mental. Não tem outra coisa a se dizer. Então, a gente não sai mais tanto à rua, diminuiu a frequência e a intensidade das nossas interações sociais, e aí começa a surgir um monte de condição psicológica adversa no meio do caminho. Agora, a resposta para tudo isso a gente está construindo. Caraca. O senhor acha que a síndrome de burnout ela pode ser associada, talvez até confundida, com a preguiça ou falta de segurança do colaborador? Sim. Isso a sua pergunta já me induz a responder que sim, e eu concordo com a sua indução, Fê. A gente sabe que, tradicionalmente, né, as psicopatologias ou ainda o sofrimento psicológico sempre foi atrelado a uma escolha do indivíduo, né? Ou ainda a uma condição religiosa ou espiritual ou qualquer coisa assim, né? Eu não vou entrar nessa seara especificamente, mas pelo fato de você colocar a psicopatologia como um patos que se, né, apossou do indivíduo, aí um organismo que se apossou do indivíduo, essa própria visão leva para esse caminho que você colocou, né? De muitas vezes a gente colocar em nome de alguns sentimentos ou de algumas ações do senso comum sofrimento psicológico que as pessoas estão tendo, né? Depressão, tradicionalmente, foi conhecido muito como preguiça, vocês sabem disso, né? Levanta daí, faz aí qualquer coisa, por que você não faz nada? Reage. Essas coisas, né? Foi confundida, e a síndrome de burnout, como tem alguns sintomas muito parecidos com a depressão, acredito que também seja visto desse jeito. Especialmente nessa história de falta de vontade de trabalhar, ou você está trabalhando em casa, então você não está trabalhando, né, que é uma coisa que, para alguns gestores um pouco mais mal informados, vamos dizer assim, acaba, para ser carinhoso, né, acaba sendo muito uma perspectiva para eles muito clara, né, está trabalhando em casa, não está trabalhando, porque você está na sua casa, porque você faz não sei o quê, né. A gente tem até, inclusive, algumas ferramentas de gestão aí altamente controladoras para os indivíduos em local de casa, né? Então, é claro que há essa confusão, e aí entra, obviamente, o nosso papel técnico de convencer e explicar às pessoas de que burnout não se trata de preguiça e nem de raiva dos outros e nem de ser uma pessoa desprezível ou nada disso, né? Compreender essas condições é parte do nosso trabalho, e, em especial, explicar para as pessoas o que é cada uma dessas coisas, né? Eu acredito muito no poder da informação, não poderia ser diferente, sou um professor. Mas, assim, eu acho que é aquilo que eu sempre disse a vocês e continuo dizendo. A capacidade técnica faz com que a gente seja capaz de explicar para as pessoas, em qualquer nível de linguagem, os fenômenos psicológicos atrelados. Então, quando alguém vem falar para você que burnout é preguiça, né, ou que depressão é preguiça, né, ou que ansiedade é, sei lá, uma pessoa acelerada ou qualquer coisa assim,
é sempre importante entender o que está acontecendo e explicar para essas pessoas. Muitas vezes você vai dar murro em ponta de faca, mas ainda assim é importante abrir o debate sobre cada uma dessas coisas, né? No fim das contas, o trabalho que a gente vem fazendo na psicologia desde a década de 60 vai dando resultado. Porque se a gente olhar nas redes sociais, cada vez mais os indivíduos estão preocupados com a sua saúde mental. E isso é muito bom. É claro que os caminhos que foram tomados talvez não são os melhores, né? Adoção de soluções pragmáticas, muitas vezes, né, querer resolver problemas complexos psicológicos com rede social, com um podcast que se escuta, ou ainda um perfil do Instagram que se segue, né, ou ainda uma frase pronta que você vai lá e coloca no seu stories, ou sei lá o quê. Mas ainda assim, esse é um passo. Talvez é esse que a gente tem que fazer agora, de explicar para as pessoas o que são essas condições psicológicas e qual é o tratamento correto a ser tomado. Entendido, realmente. Tranquilo. Você acha que existe algumas alternativas que as empresas poderiam tomar para combater essa síndrome de burnout no home office? As que realmente enxergam dessa forma, né? Eu acho que sempre é possível fazer alguma coisa dependendo do espaço que a gente tem para intervir dentro daquela organização, né? Muitas vezes, especialmente o estudante recém-formado, ele chega dentro de uma organização e ele acha que vai mudar tudo de uma vez só, e as coisas não funcionam assim, né? A gente tem que criar primeiro confiança, estabelecer contratos psicológicos para conseguir intervir. É mais ou menos como um processo de rapport na clínica, né? Eu vejo que tem que estabelecer essa relação de confiança dentro da organização para conseguir intervir. Agora, tem coisa assim que é possível de ser feito quando esta relação já está estabelecida de confiança. Eu vejo que o primeiro espaço é oferecer uma oportunidade para que as pessoas falem sobre o seu cotidiano dentro de home office. Sem ter essa oportunidade de falar sobre, em primeiro lugar, a gente nunca vai conseguir diagnosticar que existe burnout. A gente pode ter até indícios, né? Você está vendo um embotamento afetivo, uma perda de asseio pessoal, algumas coisas assim, né? Um indivíduo que não quer mais participar nem das interações por meio de vídeo, então você entra lá, ele está sempre com o vídeo desligado, você fala assim, por que essa pessoa está sempre com o vídeo desligado, não é? No home office, ou ainda ela faz minimamente o trabalho dela e não tenta fazer outras coisas, ou não tenta perguntar para as outras pessoas quando tem uma dúvida ou algo assim. Isso são indícios, mas se você não der oportunidade para as pessoas falarem sobre isso, não tem jeito. E o que eu enxergo como primeiro passo é esse. Talvez criar um fórum dentro da própria empresa, na qual você possa se encontrar, mesmo que remotamente, com um psicólogo da organização para falar sobre. Esse é a tradução, ou vamos dizer assim, a transcrição online para o cafezinho, né? Eu sempre digo a vocês, psicólogo organizacional tem que tomar bastante café, não é só porque trabalha bastante e fica cansado, né? Mas também porque você se oferece, né, para as pessoas como um espaço sigiloso e carinhoso de escuta. E eu acho que esse é o primeiro passo de todos. A partir do momento que você consegue efetivamente diagnosticar que existe essa condição dentro dos trabalhadores da organização, aí tem diversas medidas a serem tomadas. Eu vejo que de promoção de saúde mental é a primeira coisa a se fazer. E isso pode ser feito por psicoeducação, por exemplo. É uma maneira de ser feito. Outra maneira é de verificar como estão sendo o conjunto de interações sociais dentro daquele setor especificamente, ou na relação entre o chefe e aquele indivíduo. Por diversas vezes a gente tem um excesso, sobrecarga, pressão, essas coisas todas. Tem um controle que hoje é feito por maneira online, que muitas vezes os indivíduos acabam ficando... de certa forma, muito chateados, vamos dizer assim, né? Para usar uma palavra que todos entendam. E eu acho que esse excessivo controle também pode ser um fator gerador de ansiedade, mas de certa forma também de burnout. Então eu vejo um certo caminho, mas o primeiro deles é conseguir diagnosticar efetivamente, oferecendo espaços de escuta ativa para os indivíduos dentro da organização. Não tem outra maneira de fazer, né? Não dá para adivinhar, não dá para criar ferramentas sem saber o que tá acontecendo. É sempre o que eu digo. Acho que dentro da organização, como em todo o trabalho do psicólogo, como na vida, as coisas são artesanais. Então, tem que dar espaço para ouvir as pessoas, né, e para compreender quais são os anseios e as dificuldades delas. Já fazendo isso, a coisa muda muito de figura. Certo.
Nossa, eu tô pensando 1 milhão de coisas aqui. Tá passando muita coisa que eu não tinha pensado, mesmo quando a gente pesquisou, a gente leu artigos, reportagens, eu vi vídeos. Mas realmente eu tô pensando muita coisa aqui que eu não tinha tido essa reflexão. Agora meio que eu tô ligando os pontos, assim, sabe, professor? Que bom, Fê, eu fico feliz. E, bom, manda ver. As perguntas que vocês quiserem fazer, se tiver alguma que estiver fora do roteiro, se quiser fazer também, fica à vontade, viu? Sim. Vamos lá. A próxima, alguém quer fazer? Acho que é a do. Você acredita, professor, que encontraremos um novo cenário corporativo no que diz respeito à saúde mental dos colaboradores pós-pandemia? Essa pergunta também é muito difícil. É óbvio que o cenário vai ser diferente. Então, assim, para a pergunta, a resposta é sim, Certo. será diferente. Como será? A gente só consegue fazer umas futurologias aí, né? E eu acho que é um exercício interessante a ser feito, sim, porque ele ajuda a gente a planejar a sequência dos acontecimentos. Acho que a primeira coisa é que, efetivamente, nós teremos um grande movimento, né, de uma maioria, ou, bom, de uma grande parcela, vamos dizer assim, não de uma maioria, mas de uma grande parcela da força de trabalho para o home office. Isso irá acontecer, né? Já está acontecendo. Eu conheço algumas organizações aqui em São Paulo que já estão vendendo ou já estão entregando seus imóveis, porque estão reduzindo a estrutura física para colocar os colaboradores em home office, porque perceberam que os resultados obtidos, inclusive, foram melhores. Eu não sei a que custo, mas no sentido de produtividade, de relação àquilo que era produzido antes da pandemia e o que é produzido agora, muitas organizações estão indo nesse caminho. Então, talvez esse seja o primeiro movimento, né? Especialmente para trabalhadores de escritório, administrativo, gestão de pessoas, grande parte de nós estaremos em home office daqui para frente. Sim. Acho que esse é o primeiro movimento. Um segundo movimento, existe uma preocupação cada vez maior com a saúde mental das pessoas, considerando o fato de que a gente não vê elas o dia inteiro. Então, não é uma preocupação, vamos dizer assim, ingênua, né? Mas é a ideia de que os indivíduos longe das nossas vistas, nós não sabemos como eles estão trabalhando, e pelo fato da gente não saber como eles estão trabalhando, né, em condições físicas, etc., existe uma certa preocupação com passivos trabalhistas no futuro. Então, eu vejo que esse movimento aí está acontecendo já, né? Então, não, digamos, por uma boa intenção, mas sim pelo receio de que aconteça algum problema jurídico no futuro. Então, está tendo um cuidado maior com isso, especialmente com as condições relacionadas ao alcoolismo, né? Isso é um movimento que a gente vê bastante, porque grande parte das pessoas é inibida do ato de beber porque está num local coletivo de trabalho, né? E quando você está em home office e não está sendo visto o tempo inteiro do que está fazendo, pronto. Muita gente trabalha o dia inteiro aí bebendo, né? Ou fazendo até uso de outras drogas, efetivamente, né? Então, eu vejo que também há essa preocupação com relação ao abuso de drogas e também aos resultados disso em home office, não, novamente, por uma visão de boas intenções, né? Mas para evitar problemas trabalhistas futuros. Esses são alguns movimentos. Outro, que talvez não seja tão interessante, psicologicamente falando, são essa construção de estratégias de controle do trabalho que são rígidas e que são mediadas pela tecnologia. Eu vejo que, assim, óbvio, o mundo cada vez mais está tecnocrático, mas o trabalho vem sendo gerido assim, né? Então, você tem que logar a tal hora, você tem que conectar a tal hora, o computador tem que não sei o quê, todos os seus movimentos dentro do seu computador são gravados, né? Você tem que estar ali em videoconferência o tempo inteiro, e esses resultados, de certa forma, do controle excessivo, acabam gerando estratégias de contra-controle que nem sempre são agradáveis para a organização, nem sempre são saudáveis para os indivíduos que as criam, e também geram, né, problemas na produtividade final, no fim das contas. Porque não tem jeito, vocês sabem como é que funciona a estratégia de contra-controle aversivo, vocês sabem. Sim. Você coloca uma condição que pressiona as pessoas e que é desagradável, elas não vão viver muito tempo sob aquela condição. O que elas vão fazer é criar outras estratégias, né, para
para fazer aquilo que efetivamente as reforça. Eu lembro muito um exemplo que a gente pode dar disso é do trabalho dos cantores. Aí a gente viu diversas lives, né? E nessas lives eram patrocinadas por propaganda de cerveja, essas coisas assim, e os indivíduos, durante aquilo que é o trabalho deles, estavam bebendo. Sim. Né? E as pessoas falam, mas não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. O cara está trabalhando lá, ele está cantando, é o trabalho dele, certo? E isso acontece com as pessoas que estão trabalhando em trabalhos de escritório também. O que aconteceu? Quando proibiram o uso, né, o indivíduo lá, álcool, etc., o que eles fizeram, né? Eles simplesmente disseram que era chá. Chá. Não é isso? Disseram que era um chá e continuaram bebendo do mesmo jeito. E eu vejo que esse tipo de estratégia torna-se análoga para nós no cotidiano organizacional. Essa pressão excessiva e esse excesso de controle tecnológico vai fazer com que os indivíduos criem estratégias dessa forma, né? Então, a gente vê coisas absurdas acontecendo aí, né? Nessas videoconferências por aí, a gente recebe de vez em quando os vídeos aí das coisas absurdas que acontecem. Nossa. E eu vejo que de fato, tá rolando. Então, acho que essas 3 coisas são as principais, assim. E para a saúde mental das pessoas, o trabalho excessivo. Eu não conheço um indivíduo que esteja trabalhando em home office hoje e diga o seguinte, não, tá tranquilo, não estou sobrecarregado. A impressão às vezes, até de estar trabalhando mais, né? Isso. Realmente. E eu vou dizer que, em frequência, está trabalhando mais mesmo. Porque dentro de um escritório, por exemplo, você tem alguns conjuntos de interações que são só fáticas, né? Elas não têm um objetivo de trabalho. Digamos assim, ou de cumprir a tarefa, né? Isso é uma coisa mais... Pô, e aí, como é que tá? Como é que foi? Você viu o Corinthians ontem? Aquela coisa que a gente faz, né? Um cafezinho que se toma, uma pergunta que se faz sobre a família e tal, que nesse contexto aqui que a gente está tendo de home office não funciona. Então, o indivíduo está o tempo inteiro voltado para a execução da tarefa, execução da tarefa, execução da tarefa. Então, as principais consequências psicológicas que a gente observa são depressão em muitas pessoas, especialmente pela perda do vínculo social, ansiedade para conseguir executar as tarefas a contento, né? Então a gente vê quadros de indivíduos que estão de sábado e domingo pensando o tempo inteiro em contexto de trabalho, com medo do que vai acontecer na segunda-feira, e na frente do computador a família, né, jogada, vamos dizer assim, e o cara lá trabalhando sábado e domingo, em casa, no home office, coisa que se ele estivesse trabalhando no escritório ele não faria, porque tocou às 5 horas ou às 6 horas de sexta-feira, acabou, o computador fica lá, já era, né? Então, isso está acontecendo. Então, essas mudanças psicológicas também, especialmente quadro de ansiedade e depressão, um pouco do burnout que vocês falaram, mas eu acredito que seja menos. Entendi. Professor, vou juntar 2 perguntas aqui para fazer. Quais as condutas do funcionário da empresa que acabam contribuindo, né, com o surgimento da síndrome de burnout no home office, e quais seriam alternativas para evitar, para combater a síndrome, tanto por parte do funcionário quanto da empresa? Num ponto de vista individual, né? Primeiro do ponto de vista individual, depois a gente sobe o nível, né? Mas, assim, do ponto de vista individual, eu creio que para toda e qualquer psicopatologia, a gente sabe disso, obviamente, ou qualquer sofrimento psicológico, o suporte social é o fator mais importante. Então, é claro que muitos de nós, especialmente nas grandes cidades como São Paulo, moramos sozinhos, né? E o home office tornou essa solidão um pouco mais, né, recorrente, porque você não vai nem para o local de trabalho para encontrar com as pessoas. Então, eu vejo que a primeira coisa é essa, é uma busca por interações que promovam suporte social. E isso pode ser por meio dos amigos, por meio de, não sei, de algum esporte, de alguma coisa que você aprenda a fazer, algum grupo de pessoas que você converse pela internet. Eu vejo que tem algumas maneiras que nos auxiliam nesse sentido. Então, a primeira coisa seria essa, né? É claro que, especificamente para a síndrome de burnout, considerando que esta interação em pessoas com vulnerabilidade, né, psicológica, tem que tomar cuidado em que grupos que você vai procurar esse tipo de suporte social, né? Você não pode fazer igual lá o pessoal do filme do Clube da Luta, que procura lá
a cada dia da semana um grupo de pessoas que estão se recuperando de câncer ou de qualquer coisa assim, né? O que eu estou dizendo não é que você não vai ajudar as pessoas, mas se você já está nessa condição de fragilidade psicológica, procurar grupos que vão te demandar psicologicamente mais digamos, acelerar o processo do burnout, no caso do burnout. Então, eu vejo que o suporte social é fundamental para toda e qualquer condição, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo de falta de contato com as outras pessoas, né? Acho que isso ajuda muito. Óbvio que terapia é algo necessário, a gente nem precisa tocar muito nesse assunto, porque ele já é um ponto pacífico entre nós aqui. Acho que ter um espaço para conversar sobre aquelas coisas que acontecem, né, e expressar um pouco desses sentimentos é fundamental, ainda mais hoje que as interações sociais, né, aquelas mais, digamos, simples, que aconteciam dentro do contexto de trabalho por diversas vezes, né, mesmo que aquilo não fosse terapia, algumas vezes é terapêutico você conversar com as pessoas, né? E como não tem mais isso, então torna-se obrigatório, mesmo que mediada pela tecnologia. Então, acho que essas são as primeiras coisas. Outra coisa que fica muito clara nesse período é que a gente perde alguma funcionalidade, né? E a gente sabe muito bem que a perda de funcionalidade, seja física ou seja psicológica, é um caminho para a gente chegar mais próximo da depressão, né? Então, como a gente fica muito em casa, você não tem mais toda aquela liberdade de fazer as coisas na rua e de fazer acontecer, né? Como dizia lá o Richard Charms, lá de Personal Causation, né? De perceber que existe uma causalidade no entorno das tuas ações, né? Eu vejo que você tem que procurar algumas interações que possam gerar esse sentimento de ser útil, produtivo, ou ainda de movimentar o mundo ao meu entorno, né? Então, eu vejo que esse é um outro caminho. E aí você pode fazer isso por meio do esporte, você pode fazer isso por meio de arte, tem algumas coisas aí que dá para fazer, né? Mas a ideia é que você não fique focado apenas na produção dentro do contexto de trabalho, mas sim que você faça coisas para a sua vida pessoal, vamos dizer assim. Apesar de que eu não gosto muito dessa diferença. Mas que você faça outras coisas que mostrem um pouco da sua funcionalidade como ser humano, porque antes você saía, pegava o metrô, ou pegava o carro, ia para tal lugar e tal, e agora você não faz mais isso. Então tem que colocar algumas outras coisas no lugar dessas para que você se sinta funcional. Eu acho que essas coisas são importantes aí como estratégia inicial. Apesar de que o cenário que se aproxima é muito incerto, porque a gente está vendo uma diminuição dessa pandemia, né? Os números nos apontam, apesar de que muitas vezes a confiança neles é baixa, mas os números nos apontam que existe uma diminuição, sim, do número de casos, do número de pessoas que, infelizmente, falecem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um receio, olhando para como outros países que já tinham saído dessa condição estão, né? Especialmente os países da Europa. Então, eu não sei como as coisas vão ser, mas essas medidas aí que falei, e algumas outras que provavelmente não disse, funcionam para esse contexto de reabertura e também para o contexto se as coisas não reabrirem, né? Sim. Sobre a questão da conduta, tanto da empresa quanto do colaborador, o senhor acha que, de repente, é uma autossabotagem, se colocar em risco ali, chamar a síndrome, atitudes como trabalhar na cama, não ter uma rotina como se tinha antes? Eu tenho, por exemplo, colegas que faziam um horário, né, cumpriam um horário ali das 9 às 18, ou das 8 às 17, e hoje eles trabalham de noite. Às vezes a gente troca e-mail, e eu mando um e-mail, sei lá, 4 horas da tarde, e eles retornam 5 horas da manhã. Nossa, você começou a trabalhar cedo? Ah, não, eu estava parando aquela hora. Eu durmo durante o dia. O senhor acha que isso pode ser pode ser uma atitude aí, pode ser um risco e tal, pode ser algo que deveria ser evitado? Assim. É aquilo que eu vou te falar, assim, Fê, depende da pessoa, né? Eu enxergo que, claro, algumas coisas a gente sabe que são preditores de condições psicológicas adversas, né? Por exemplo, trocar o dia pela noite, para a maior parte das pessoas, é um indutor de depressão, né? Em que sentido? Primeiro, porque, veja, não é para todos, mas para algumas pessoas isso acontece, então acho que é legal chamar atenção, né? Por exemplo, trocar o dia pela noite
é estar trabalhando no horário onde você não tem acesso a movimentar as outras coisas porque as outras pessoas estão dormindo. Sim. Né? Então, por exemplo, se você precisa, sei lá, ir num cartório para assinar um documento, você não consegue fazer aquilo. E esse sentimento de encontrar uma barreira pela alteração do ritmo circadiano aí, e do horário de trabalho faz com que o indivíduo se coloque numa posição de incapacidade, e essa condição de incapacidade, se durante muito tempo, vai gerar alguns sentimentos de inutilidade, e isso caminha para um processo de depressão. Então, acho que essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que me assusta com relação a isso é ninguém consegue trabalhar uma noite inteira sem dormir, se não estiver sob o uso de algum medicamento, alguma droga ou qualquer coisa assim. Né? A base do café não vai, né? Não, e até porque o café é uma droga também. A partir de 4 xícaras que você toma, você já está consumindo uma quantidade de cafeína tóxica. Né? Agora, o interessante nisso tudo é que o indivíduo acaba fazendo essa troca, porque você vê, nem os trabalhadores noturnos conseguem fazer isso. Sim. Se você pegar, por exemplo, né, os seguranças, vigias, pessoas que trabalham durante a noite, né, tanto na segurança quanto no atendimento, eles têm sono. E eles, eventualmente, dormem por alguns períodos. Né? Este corpo nosso foi feito para funcionar durante o dia. E não tem outra maneira, né? Então, me assusta muito quando eu vejo os indivíduos fazendo isso. Por quê? Primeiro, por essa condição de não resolução, que pode gerar esse sentimento de inutilidade, e segundo, pelo consumo de drogas, seja café ou seja outros estimulantes. Né? A gente sabe que até tem uma coisa interessante, um exercício que vocês podem fazer. Passem na Avenida Paulista, ou na Avenida Berrini, ou ainda na Faria Lima, né, onde tem grandes centros financeiros e também de escritórios, às 3 horas da manhã. Você vai ver os prédios acesos, e você vai falar, não, está aceso porque está aceso. Não. Está aceso porque é para a fachada ficar iluminada. Não, está aceso porque tem gente lá trabalhando. E não é possível que aqueles indivíduos consigam tocar uma noite inteira de trabalho sem fazer uso de qualquer droga. Então, eu acho que esse é um cuidado. Outra coisa que você falou com relação ao espaço onde você trabalha, né? Trabalhar na cama, trabalhar não sei aonde, né? Eu vejo que isso depende muito dos indivíduos. É claro que a gente sabe que trabalhar na cama tem condições físicas, né? Vai dar dor. Provavelmente a pessoa não vai conseguir, né, trabalhar direito, ou ainda vai, né? Mas também tem aquela coisa, cama é o local de dormir, né? Normalmente a gente tem essa relação, né? É para onde você vai para descansar os seus dias. E aí a relação do condicionamento é direta. Eu já vi indivíduo dormir durante uma call dessas que a gente está fazendo assim. Porque estava na cama, encostado atrás, né? Quem está vendo de outro lugar não vê que ele está na cama, vê uma parede branca atrás. Né? E a pessoa, ia apagar. E aí você fala assim, onde é que esse cara estava, né? Aí você vai perguntar, ele estava trabalhando na cama. Isso acontece. Mas eu vejo com maior receio essa mudança do ritmo de trabalho, especificamente dos horários, e, como eu disse, do uso de drogas para manutenção do ritmo de trabalho. Complicado. Perfeito. Eu não sei se acho que as nossas perguntas acabaram, não sei se as meninas querem fazer outra pergunta, se surgiu algo aí, ou, né, de repente, porque eu fiquei aqui, nossa, passou um monte de coisas na cabeça. Mas se elas não tiverem uma outra pergunta, acho que foi isso. Assim, eu gostaria só de, realmente, eu gostaria de perguntar se sobre a síndrome de burnout, especificamente, se o senhor tem algo a trazer, de repente um comentário, uma consideração, algo que o senhor fala, olha, eu acho que isso é importante, ou, sei lá, eu pensei sobre isso, alguma consideração do senhor mesmo, assim. Eu vou bater novamente na tecla do suporte social, tá? Vejo como figura fundamental para todo e qualquer sofrimento psicológico, para as psicopatologias. No caso do burnout, né, especificamente quando a gente percebe os sintomas de embotamento afetivo, ou seja, daquele distanciamento, da dificuldade, de uma, né, propensa dificuldade, mas que não se apresenta, de lidar com os próprios sentimentos, ou ainda, né, um certo cinismo com relação aos sentimentos dos outros, dentro do contexto de trabalho. Eu vejo que somos seres sociais e fomos criados para isso,
né? Só funcionamos assim, e não dá para cair no discurso de que a gente consegue lidar com as coisas sozinho, porque isso não é possível. Então, eu vejo que, especialmente para quem trabalha no setor de gestão de pessoas, que tenha este cuidado de ligar para os funcionários, de conversar com os funcionários e perguntar sobre como está sendo esse cotidiano do home office deles, porque, por diversas vezes, a pessoa, por própria vontade, vamos dizer assim, não vai dizer o que está acontecendo. E quando isso está nessa distância, né, das casas, e a gente não consegue ver a pessoa caminhando pela empresa e perceber o que está acontecendo, é necessário cada vez mais que esse suporte seja feito por telefone, que a gente converse com os funcionários e pergunte como as coisas estão. Tornou-se um imperativo para gerir pessoas nas organizações fazer esse contato mais próximo, porque ele já não acontece no ambiente presencial. Então, sempre foi parte do nosso trabalho como psicólogo organizacional e agora se intensifica considerando as condições do home office. Entendido, show. Realmente é algo bem importante, né? Talvez o fundamental. Nossa, liguei muitos pontos agora falando sobre isso. Muitas coisas. Legal. Meninas, vocês têm mais alguma consideração, pergunta, algum apontamento? Acho que só, Felipe. Aqui já deu também. Já foi. Eu acho que a Nath foi sugada lá pelo trabalho. Pode ser, é possível. Deixa eu parar. Porque ela estava ali e depois sumiu. Eu vou interromper aqui a gravação. Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço pro povo no final aí, depois aí você vê por se favor. Por favor. Se o senhor puder aí deixar o senhor é bem querido, então seria legal. Agradeço. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a professora Rosene, super querida, grande colega de trabalho, não é? Uma pessoa muito querida por mim, que eu tenho muita estima, e fico contente de saber que ela está oferecendo essa oportunidade aí para os alunos em conhecerem profissionais das diferentes áreas, conversarem sobre essa temática. Também aproveitar que grande parte da sala de vocês eu conheço. Eu acho que a maior parte da sala de vocês eu conheço, né, Fê? Sim, pelo que eu me recordo, sim. A maior parte. Então, aproveitar, mandar um abraço para vocês aí, dizer que eu estou com muita saudade, como sempre. Vocês sabem que eu sempre tive uma relação próxima com vocês, né? E tenho muito carinho, e espero que a formação em psicologia esteja boa, que vocês estejam aprendendo bastante, e qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo, viu? Saudade de vocês, povo. Manda até um beijo, pronto. Show. Certeza que o pessoal vai gostar do recado. Acho que a Raquel falou alguma coisa. Obrigada pelo seu tempo, professor. É muito importante. Sua visão. Que nada, imagina, eu que agradeço.